Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom que nós podemos nos encontrar, irmãos e irmãs, no programa Oração Pai das Misericórdias. Que de fato possamos, pela graça de Deus, abrir ainda mais o nosso coração para a experiência da misericórdia do Senhor. Hoje é dia 28 de maio, sexta-feira, da 8ª semana do tempo comum. Estamos chegando ao final desse mês de maio e por isso nós vivemos intensamente a campanha do projeto Dai-me Almas, para que de alguma forma todos nós possamos contribuir com essa obra evangelizadora que é a Canção Nova. E por isso temos o projeto Dai-me Almas. Contribua com esse projeto, antes de tudo rezando, antes de tudo intercedendo, para que a providência de Deus se manifeste, de modo que possamos também honrar com os nossos compromissos em relação à evangelização pelo sistema de comunicação Canção Nova. Mas também ajude, de alguma forma, se você puder, contribua com o projeto Dai-me Almas. Nós também aqui no Santuário do Pai das Misericórdias estamos em ritmo de preparação para a festa do Pai das Misericórdias, que será neste final de semana. Neste final de semana nós temos um acampamento todo especial, com uma programação bonita, para que possamos celebrar esta festa do Pai das Misericórdias. No próximo domingo, nós celebraremos em toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério do Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que a cada ano, nós, da família, do Santuário do Pai das Misericórdias, celebramos a festa do Pai exatamente no domingo da Santíssima Trindade. Então, participe dessa festa conosco, venha festejar conosco o Pai das Misericórdias. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Bem, para que nós possamos também nos preparar para a festa do Pai das Misericórdias, vamos meditar juntos o Evangelho deste dia, que a liturgia da palavra desta sexta-feira nos apresenta. É o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 26. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado
até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a fé é um dom que o Espírito Santo nos dá e que nos faz produzir frutos. Frutos segundo o reino de Deus, frutos segundo os ensinamentos de Jesus. Frutos de bondade, de amor, de reconciliação, de perdão, frutos de santidade, frutos de conversão. Quem crê, produz esses frutos. É o ensinamento que o Evangelho de hoje nos dá. Interessante que nós temos ali a cena da figueira. Uma figueira com muitas folhas, mas sem frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E depois Jesus entra em Jerusalém e vive toda aquela situação no templo de Jerusalém, expulsa os vendilhões do templo, porque infelizmente transformaram a casa do Pai, que deveria ser casa de oração, em, como diz aqui no Evangelho, em toca de ladrões. Os sumos sacerdotes ficam irados com Jesus e procuram um jeito de matá-lo, porque ele incomodava, não é? E depois, eles, no final do dia, saem, Jesus e os discípulos saem da cidade de Jerusalém e no outro dia se deparam com o fato de que a figueira estava toda seca, até a raiz. Por quê? Era para demonstrar que aquelas pessoas ali de Jerusalém, particularmente os líderes religiosos do povo de Israel, eram pessoas sem fé, como aquela figueira. Ou seja, pessoas que aparentavam uma vida religiosa, mas não produziam frutos de uma verdadeira fé em Deus. Como a figueira, cheia de folhas, mas sem frutos. Ou seja, era uma coisa de aparência. A figueira parecia que ela tinha figos, porque normalmente acontece assim na figueira. Quando ela tem folhas, né, aquelas folhas vistosas, é porque provavelmente tem também figos. Mas parecia, somente parecia, não tinha figos. Irmãos e irmãs, Jesus também quer curar os nossos corações de toda uma fé de aparência, de uma religiosidade de aparência, que não produz verdadeiros frutos. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: tende fé em Deus. Se nós tivermos fé em Deus, por causa dessa fé, em nome de Jesus, nós iremos produzir frutos de conversão, frutos de graça. Não iremos viver a nossa vida religiosa, a nossa participação na vida da igreja de forma aparente. Quem aparenta ser piedoso, santo, não. No dia a dia, nós verdadeiramente produziremos frutos de conversão. É pedindo a Deus essa conversão, pedindo ao Pai das Misericórdias essa graça que nós rezamos juntos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia
na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. E sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.